Graça e paz, amados. Amém? Os irmãos têm percebido que durante esse mês de outubro, nós temos falado muito de uma preocupação que é com as nossas crianças. E eu quero, hoje à noite, compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos, de uma experiência também que a Bíblia nos conta que envolve crianças. E, para tanto, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 2, verso 13 ao verso de número 21. Nós queremos hoje enfatizar o choro de uma irmã, o choro de Raquel. A palavra de Deus mostra aí Raquel chorando. E nós vamos ver também na palavra que, de certa forma, Raquel representa alguém. Mais precisamente está falando, representando uma nação inteira, que já tinha passado pela experiência de ver a morte das suas crianças. Esse texto que nós vamos ler nos remete para, por exemplo, quando o povo de Israel estava no Egito e Faraó ouve que um libertador estava sendo preparado para tirar Israel do Egito. E ele ordena a morte das crianças. Depois nós vamos perceber, quando, na época dos reis, a parte sul de Israel vai para a Babilônia, e a parte norte de Israel vai para a Síria. E naquele tempo também, descreve a palavra de Deus, que muitas crianças morreram. Naquele período, quando os reis estrangeiros entraram em Israel, muitas crianças morreram através do rei da Babilônia, parte sul, e também da Síria, parte norte. Quando nós olhamos ainda para a palavra de Deus, esse texto, essa história que nós vamos ler hoje, nos remete também, Jesus remete para algo futuro. Então já temos passado, duas experiências do passado, uma experiência do presente, que nós vamos entender, e uma experiência do futuro. Experiência essa quando, no ano 70, o rei, ali durante o Império Romano, entra novamente em Jerusalém. E muitas crianças são mortas. E aqui vemos mais uma vez essa cena de morte contra as crianças. Nós vivemos, amado, hoje um tempo muito difícil. Sobre pretexto de pensar em saúde da mulher, a questão do aborto. O que é o aborto? Não vamos discutir o assunto aborto, mas apenas para nossa reflexão. E aqui a palavra de Deus mostra Raquel chorando. E como eu disse, Raquel aqui não é uma pessoa física. Raquel representa uma nação inteira.
diante desse dilema novamente, de ver as suas crianças serem assassinadas. E nós não temos dúvida que há um projeto satânico contra a vida das nossas crianças novamente. Essa semana, visitando alguém, e aí uma pessoa falou da preocupação com alguém ligado à família dela, cuja adolescente, uma adolescente, menina, que agora não quer mais ser chamado pelo seu nome de menina, porque agora ela quer ser chamada de Samuel. Esse tempo que nós vivemos. Esse tempo que nós vivemos. Essa é a nossa preocupação com os nossos filhos, nossos netos. E aqui nós temos uma experiência muito amarga. Amargura é essa que essa mulher, essa nação está vivendo agora. Alguma coisa, a palavra de Deus certamente nos chama para fazer uma reflexão. Que muitas vezes o choro, ele pode ser ocasionado onde nós temos responsabilidade direta com o choro. Nós podemos provocar choro em alguém. Alguém pode provocar choro em nós, ou nós mesmos podemos provocar situações que nos vai fazer chorar. Dependendo da maneira como eu encaro algumas coisas hoje. Alguma coisa que vai fazer você chorar. Ou, quem sabe, está chorando hoje por alguma coisa que você não atentou dentro da sua própria casa, dentro do seu casamento, ou provocado por circunstância, fruto desse mundo que nós vivemos. Então, nós queremos pensar hoje sobre o choro de Raquel. Abra, então, a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus a partir do verso de número 13 até o verso de número 21. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor. Tendo eles partido, vou aqui explicar rapidamente para que você entenda. Eles quem? A Bíblia diz que no ato do nascimento de Jesus, muitas pessoas vieram até o lugar onde Jesus nasceu para prestar a Jesus reverência, para adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que 4 magos vindo do Oriente também vieram para adorar a Jesus. Mas naquele caminho para ir ao lugar para adorar a Jesus, então a Bíblia diz que o rei Herodes pediu aos magos que quando eles encontrassem o lugar aonde Jesus estava, que ele fosse comunicado, sobre pretexto de que também ele queria ir adorar ao Senhor. Então, agora, contextualizado, né, tendo eles partido, né, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te,
toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Quero também já aqui antecipar, até o final do texto, sempre a palavra do Senhor dirige a José. Sempre a palavra de Deus dirige a José. Quem é o José na sua casa? Quem é o José na sua casa? Então a palavra sempre dirige a José, como você vai perceber. E ele faz o que o Senhor ordena que fosse feito. Ele faz o que o Senhor ordena a ele fazer. Então diz a palavra do Senhor, continua dizendo: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos aos redores de Belém, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Eu vou tentar aqui explicar para os amados quem é Raquel. Quando nós abrimos a palavra, no capítulo 29 do livro de Gênesis, Raquel nos é apresentada, dizendo que Raquel era filha de Labão, irmão de Rebeca, mãe de Jacó. E então agora no capítulo 29, Raquel nos é apresentada e que mais tarde se torna esposa de Jacó. E aí nós vamos tentar mostrar para você como é que foi a origem dessa família. A família de Jacó e a família, num âmbito maior, a nação de Israel.
Em que contexto essa família foi formada? Em que contexto os filhos de Jacó nasceram? O que esses meninos viram na sua infância? Quais foram os elementos que influenciaram na formação do caráter daqueles meninos? Nós vamos tentar explicar isso. Primeira coisa que nós vamos perceber, que Jacó, ele vai até o lugar onde ele encontra com Raquel. Ele estava fugindo de casa por causa de uma crise familiar. E esse homem, então, como eu disse, ele casa com Raquel. E durante 14 anos, esse homem chamado Jacó trabalha para ter o direito de conquistar a Raquel como a sua esposa. Durante o acordo que ele fez com Labão, ele deveria trabalhar 7 anos para ter o direito de casar-se com Raquel. Ele trabalha os 7 anos. E na hora de, então, agora, ele ter o direito de casar com Raquel, ele é enganado pelo seu sogro. Esse homem, chamado Jacó, ele saiu de um lar marcado por trapaças, por mentiras e por enganos. Agora, Jacó está novamente voltando às experiências do passado, através do seu casamento, onde ele foi trapaceado pelo seu sogro. Na hora de dar a Raquel por direito que ele conquistou pelo trabalho, o sogro, ao invés de entregar a ele Raquel, conforme combinado, entrega Lia. E ele descobre que foi enganado na noite de núpcias. Ele trabalhou, por uma coisa, levou outra. Isso, para ele, não era novo. Ele lembra da sua casa. Ele lembra do seu irmão, que ele enganou. Agora ele é enganado. Mentiras, trapaças do passado, repetindo novamente na vida dele. Lá ele foi o causador, agora ele é a vítima. Mas de qualquer forma, ele está vivendo novamente crises do passado. Eu disse, amados irmãos, que eu e você precisamos ter essa maturidade para entender que muitas vezes eu posso chorar e eu sou responsável pelo choro, que não é culpa de ninguém. Eu preciso descobrir por que, se estou vivendo alguma coisa que me faz chorar, o que eu semeei no passado. O que foi semeado no passado, de forma direta ou indireta, mas você precisa dessa honestidade. Esse homem que antes enganou o seu irmão para obter a bênção do seu pai, agora ele é enganado pelo seu sogro. E aí então, ele casa com Raquel.
Depois de 14 anos, ele já tinha uma esposa chamada Lia. Mas ele amava a Raquel e ele trabalha mais 14 anos para casar. Já pensou você trabalhar 14 anos para você casar? Hoje as pessoas estão casando assim meio a relâmpago, né? Até pela internet, só conhece na noite de núpcia. Né? Ele mora aqui, ela mora lá em Minas, né? E quer que dá certo. Né? Aí eu falei de Minas, alguém está sorrindo. É em Goiás. Aí o Marcos que não vai gostar, né? É duro de falar aqui, né? Falar de baiano, goiano, mineiro, penso que já está dando. Né? Mas você está me entendendo. Esse homem, ele está lá agora, longe da sua família, mas os mesmos problemas do passado estão sendo repetidos. Muitas vezes, amado, nós sabemos que podemos não ter uma origem que a gente gostaria de ter. Mas há um tempo que eu preciso assumir a minha história na minha própria mão. A história do meu pai foi a história do meu pai, erros do meu pai foram os erros dos meus pais, mas agora eu já tenho mais de 60 anos. E vou ficar novamente preso, atribuindo alguma coisa ao meu pai, à minha mãe. Ah, porque minha mãe errou, porque meu pai errou. Tá, amado, aqui, agora, Jacó, ele está sofrendo porque ele precisava voltar ao passado e lembrar que existe uma lei e ela não vai mudar se eu concordo ou não concordo. Aí continua a história, amado. Jacó, depois de 14 anos, agora ele tem duas esposas, Raquel e Lia. Raquel e Lia. Aí eu fico imaginando, como é que era a vida desses três em casa? Né? Lembrando que ali, né, eram nômades, viviam em tendas. Como é que era aquele negócio? E aí, amado, vamos prosseguir. Capítulo 29 do livro de Gênesis diz que Lia, com o decorrer do tempo, deu 4 filhos a Jacó. A mulher, me perdoe a expressão, que não era a matriz, era a filial. Porque o propósito de Deus era com Raquel, não era com Lia. Mas você casou, então você é responsável pelo casamento que você fez. Pelo contrato que você assinou. Ah, eu fui enganado, mas é sua mulher. Eu casei enganado, mas é seu marido. É sua esposa. Assuma. Então agora, Lia dá 4 filhos a Jacó. Capítulo 30 de Gênesis começa dessa maneira. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme da sua irmã e disse a Jacó. Veja bem, e teve ciúme da sua irmã. Já viu isso na sua casa? Ciúme, mamãe, de papai, irmã e alguma coisa. E de repente o que gera tudo isso? Então, a Bíblia diz que Raquel, capítulo 30 de Gênesis, diz que Raquel teve ciúme da sua irmã.
E ele então conversa com Jacó e diz para Jacó: dá-me filhos, senão eu vou morrer. Então Jacó ficou irado contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que teu ventre impediu frutificar? Veja bem o ambiente. Jacó já tinha 4 filhos com Lia. Agora vem a crise com Raquel. E aqueles 4 filhos, certamente, amados, estavam ali vendo todo aquele desajuste daquele trio parada dura, chamado Jacó, Lia e Raquel. Seus filhos estavam vendo as crises, os ciúmes, as confusões na família. Eles estavam vendo. Eles cresceram nesse ambiente desajustado, cheio de conflito, ciúmes, inveja, disputa. Eles cresceram vendo isso acontecer. Aí, amado, a Bíblia diz assim, que Raquel, ela tinha uma empregada chefe, podemos assim dizer, uma que administrava as coisas de Raquel. Raquel tem uma ideia. Já que eu não posso ter filhos, diz a Bíblia, que Raquel deu Bila por esposa a Jacó, para ter filhos por ela. Agora é Jacó, Lia, Raquel e Bila. Antes era trio, agora é quarteto. Vivendo na mesma tenda, ou agregado, né? Não sei bem como que era essa coisa toda. Aí a Bíblia diz então que Raquel, não podendo ter filhos, entrega a Bila, sua serva, para ter filhos com Jacó. Aí a Bíblia diz, olha, Raquel me deu uma boa ideia. Porque Lia, depois de ter dado luz a 4 filhos, e ela viu então Raquel dar Bila como esposa a Jacó, ela falou assim, já que você fez isso, eu vou dar Zilpa, minha escrava, por mulher a Jacó. Aí Jacó e essas 4 mulheres. Amado, algum choro nessa casa. Qual era a culpa de Deus nessa confusão toda? Eu fiquei com ciúme, né? Então eu vou me vingar, né, da minha irmã. E aí a outra irmã, agora que ela me provocou, eu também vou entregar. E Jacó, amado irmão, eu fico imaginando, meu Deus, esse homem, ele estava gostando, né? 4 mulheres, amado. Amado, vamos ser sinceros. Eu louvo a Deus pela minha... Ela não está aqui, né? Ela não está aqui. Se eu falar alguma coisa, falar assim, ó, o pastor falou, porque senão não estava presente, né? Mas, amado, né? Cuidar de uma já é um desafio, né? Agora imagina 4. Aquelas mulheres, aquelas crianças, né, brincando, o filho de Bila tomando o carrinho do filho da Zilpa, o filho da Zilpa encrencando com o filho de Raquel, o filho de Raquel implicando com o filho da... Até esqueci o nome das mulheres. Agora, né, de Lia.
né? Imagina, amados, conflito entre esses meninos. Né? Ali vendo, e uma mãe ali apertando a briga, né? Todo dia, toda hora, e uma hora discussão, né? Briga, um chuta a canela do outro, o outro, né? Estilinga a orelha do outro. Era o contexto da origem de Israel. Como eu disse, amado, muitas vezes, a origem de algo que nos faz chorar não é culpa de ninguém, é minha mesmo. É minha mesmo. Jacó foi aceitando. Amado, nós vivemos hoje um tempo que nós precisamos, em vários momentos da nossa vida, nos posicionar de maneira firme. Na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. E veja, amado, as 4 vezes que Deus fala com José. Né? Deus fala com José. Deus fala com José. Deus não fala com Maria. Algumas vezes, amado, o direcionamento que vai ser dado ao seu lar está sobre o ombro do seu marido, está no ombro do pai, esse pai permissivo, esse pai que foi deixando as coisas acontecer. E é interessante, amado irmão, veja bem, quando nós continuamos a olhar na palavra de Deus. Eu estou aqui tentando me localizar nas minhas anotações, mas a Bíblia diz assim, no capítulo, se não me engano, capítulo 30, verso de número 22. Depois que agora Jacó já tinha filho com Lia, já tinha filho com Zilpa, já tinha filho com Bila. Gênesis 30, verso de número 22, se não estou enganado. Obrigado, minha irmã. É isso aí. Lembrou-se Deus de Jacó, ouviu-a e a fez fecunda. Essa semana, nós estivemos estudando como que a falta de paciência muitas vezes pode nos levar a caminhos que muitas vezes não tem volta. Como é que esse homem agora? Eu disse, amado, eu não tenho dúvida. Deus estava querendo trabalhar na vida de Jacó. Deus estava querendo trabalhar na vida de Raquel. Raquel, minha filha, você não tem filho? Espere com paciência no Senhor. Jacó, você foi chamado para ser bênção, para ter uma família abençoada. Jacó, espere com paciência no Senhor. Mas a mulher, amado, veja bem o que ela disse para Jacó. Jacó, me dá filho, senão eu vou morrer. Mulher, né? Ela tem um jeitinho de convencer o marido. E o marido que também não tem muito juízo e muito discernimento de Deus, cai na tentação. Talvez Jacó ali briga com Raquel. Estou eu no lugar de Deus, né? Se você é estéril, não é culpa minha. Veja a crise, amado, a maneira também como Jacó trata a Raquel na sua angústia. Trata a Raquel no problema que elas estavam vivendo. O problema de Raquel era esterilidade.
Agora ela procura falar para o seu marido, mesmo que de forma não muito sábia, mas ela vai falar para o marido: marido, me dá filho, eu não aguento mais, se Deus não me dá filho, eu vou morrer. Ele ira com a mulher e responde de maneira agressiva para a mulher. Oh, amado, muitas vezes nós devemos ser mais compassivos, mais misericordiosos, ouvir e saber entender o choro. Por que minha mulher está chorando? Por que meu marido está desse jeito? Meu marido não é desse jeito. Por que meu marido está desse jeito? Muitas vezes tem que parar para pensar, né, irmã Vilma? Por que meu marido está desse jeito? Ele não é desse jeito. Ele está estranho. Pega na mão do maridão. Vamos orar, meu bem. Não vamos falar, não vamos conversar, não vamos discutir agora, vamos orar. Então essa mulher, ela fala mesmo de maneira errada para o seu marido não entende o coração de Raquel. E ele vai aceitando as coisas, né? A pergunta é, amado, quanto tempo terei que esperar? O salmista, no Salmo 40, verso de número 1, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Salmo 40, verso de número 1. Uma coisa eu posso dizer, meu amado irmão, Gênesis 25, verso de número 1, a Bíblia nos fala da história de Isaac. Isaac casou com Rebeca. E Rebeca tinha o mesmo problema de esterilidade que Raquel. Aí a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher. E o Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca concebeu. Antes, Jacó, a mulher era estéril. Aí talvez de dizer, meu bem, o propósito que Deus tem é comigo e com você. Não é com Lia, não é com Zilpa, não é com quem mais? Bila, não é com você. Vamos orar, meu bem. A Bíblia diz que depois de algum tempo, tanta confusão acontecer no lar de Jacó, a Bíblia diz então que o Senhor lembrou de Raquel. E é interessante, não diz lembrou de Jacó, lembrou de Raquel. Por misericórdia do Senhor é que Raquel deixou de ser estéril, porque talvez por causa do seu marido, não sei se a situação dela ia ser revertida. Oh, amado irmão, eu não tenho dúvida. O principal homem da vida de uma mulher é o seu marido. O principal homem da vida de uma mulher é seu marido. E ela precisa encontrar nele segurança, confiança, liderança, posicionamento, firmeza. Senão ela vai ficar em crise algumas vezes. Esse homem chamado Jacó não orou pela sua esposa. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração, o Senhor lembrou de Raquel. Aqui na história de Isaac e Rebeca, a Bíblia diz que Deus lembrou de Rebeca e repreendeu aquele espírito de esterilidade no ventre de Rebeca pela oração do seu marido.
alguns problemas no seu casamento só vai ser resolvida pela oração do marido. Pela oração do marido, pela consagração do homem. Amado, nesse texto aqui, o problema, né, que fala do choro da irmã Maria, o Senhor falou sempre com José, porque o Senhor estabeleceu uma ordem, e Ele cumpre a ordem que Ele estabeleceu, senão Ele não seria Deus. E agora, todas as vezes que o Senhor falava para José, José faz isso, José fazia. José age dessa maneira, José seguia a orientação do Senhor. Eu sei, amado, cada um de nós temos uma história familiar. Mas a vida é assim. Nós começamos por alguém que conta a nossa história, que comanda a nossa história. Mas com o decorrer da vida, você vai estar gradativamente assumindo, atraindo para si e escrevendo você mesmo a sua história. Até pouco tempo, Késia e Júnior escreveram a história do Dudu. Agora o Dudu já voou. Ele já está escrevendo parte da sua história. Ele assumiu para ele, né? Agora é a minha vez. E agora, daqui a um pouco, vai estar formado em nome de Jesus. Né? Vai casar, vai dar muitos netos para Kezinha. Né? Olha lá, Kezinha já ergueu a mão do 5, ó. Ela fez assim. Ela já profetizou, né? 5 netos. Opa, você está rindo, né? Eu vou pedir para sua sogra erguer a mão e falar assim, quantos netos eu quero, né? Ai, amado. Mas não importa, amado. Mas o Senhor, Ele nos ama. E Ele sabe dos nossos erros. Agora voltando aqui para Mateus, aí o pessoal fala, meu Deus, agora que ele vai entrar no texto que ele leu. Mas vai ser rápido, eu prometo para você, tá? Antes da luz acabar, nós vamos embora. Então, vamos agora ao texto. O que nós aprendemos com esse texto que nós lemos? A primeira coisa que nós aprendemos, amado, seja por erro voluntário ou não, mas uma coisa eu continuo crendo e devemos continuar crendo. O Senhor sempre frustrará os planos do inimigo da nossa alma. Herodes, esse homem que nos fala aqui que ele era rei, ele era edumeu. E o povo edumeu são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E esse homem reinava lá na Judeia. E ele então agora toma conhecimento de que um novo rei estava nascendo. Com ciúme de alguém que vem para tomar o meu lugar, ele então elabora esse plano de matar todas as crianças. Lembra? Os 4 magos foram, deveriam trazer a informação para Herodes, porque Herodes disse que iria lá adorar. Mas avisado pelo Senhor, os magos não voltam a Herodes, vão por outro caminho. Aí ele, enraivecido,
frustrado, porque foi enganado, ele ordena a morte das crianças. Ele ordena a morte das crianças. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo da cidade e ao redor da cidade. Lá em Atos, capítulo de número 16, verso de número 19, temos ali, amado, uma experiência de uma moça que dava lucro aos seus senhores por causa do espírito que operava na vida daquela moça. Nós sabemos, amado, que a indústria do pecado, ela é muito grande e muito poderosa. Há uma organização do inimigo da nossa alma que deseja a morte das nossas crianças, dominando as crianças hoje, ou matando as crianças hoje. Qual é o futuro de uma nação? Qual é o futuro de um povo? Qual é o futuro de uma igreja? O pecado, a fábrica, a indústria do pecado é muito poderosa. Apocalipse capítulo 9, verso de número 13. A Bíblia diz assim: então foram soltos os 4 anjos para matar, preparados para o dia, mês e ano. Foram soltos os 4 anjos para matar. E a palavra do Senhor é tão detalhada que diz: preparado para o dia, mês e ano. Apocalipse, capítulo 9, verso de número 15. Assim como o rei Herodes desejou a morte das crianças, não era algo novo em Israel. Não era algo que não tinha sentido para aquela nação. Havia um sentido: matar o rei, matar o Senhor. E aí a Bíblia diz então, verso de número 18: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Aí eu tentei estabelecer uma ordem, como a Bíblia apresenta. Primeiro a Bíblia fala de clamor. Clamor é pedido desesperado por socorro. Clamor é pedido desesperado por socorro. Mostrando que esse evento da ordem de matar as crianças segue um cronograma. Raquel clamor, pedido desesperado por socorro. Esse socorro não vem. Agora vem o pranto e o choro. Desalento, porque ele não veio. E termina mostrando a palavra lamento. Tristeza por tudo que ocorreu. E ninguém pôde fazer nada. Há uma sequência, amado, estabelecida. E que nós precisamos entender que nada acontece sem propósito. Que nada acontece porque é fruto do acaso. Não, amado, há uma determinação. Há uma organização. Apocalipse capítulo 5, verso de número 4. João,
ele recebe no primeira série de eventos, de revelação, de sonho, visão, que o Senhor havia dado a ele na ilha de Pátimos. Aí a Bíblia diz que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. É o choro sendo repetido. João, ele olha ali e ele vê a sua impotência, a sua limitação, quando ele contempla todo o cenário que lhe é apresentado. E ele chora. E aí no verso de número 5, a Bíblia diz assim: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Alguma coisa te faz chorar? Que talvez te coloca numa posição de impotência? Lembre, meu amado, a nossa vida está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. Se você chora porque você é responsável por causa do seu próprio choro, não tem problema, entregue seu choro na mão do Senhor. Foram choros que foram provocados na minha vida e eu não tive nenhuma culpa, entregue também na mão do Senhor. João, quando ele vê todo o cenário de caos, de miséria, de destruição, ele também chorou. Impotente, como descreve aqui a palavra de Deus falando, Raquel, agora ela chora, ela lamenta, ela se entristece de ver os seus filhos sendo mortos, seus filhos serem tragados. Mas nós devemos olhar, amado, para uma palavra que nos apresenta, que nos é apresentada, aí no verso de número 20 e do verso de número 21 do texto que nós lemos. Aquele que atentava contra a vida está morto. Aquele que atentava contra a vida está morto. Do Egito chamei o meu filho. Um dia, amado, eu e você, nós vivíamos no Egito. Talvez muito choro, muito desmando que aconteceram na nossa história, na nossa família. Foi porque nós vivíamos no Egito. Mas a palavra do Senhor diz, do Egito eu te tirei, do Egito eu te trouxe. Você não é mais do Egito. Porque você chora pelo passado? Entregue seu choro na mão do Senhor. Entregue seus filhos na mão do Senhor. Entregue sua família na mão do Senhor. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Porque do Egito eu já te tirei. Aquele que atentava contra a vida está morto. Lucas capítulo 12, verso de número 32, a Bíblia diz assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar a vocês o seu reino. Nós fomos criados, amados, debaixo de muito desmando, porque talvez nossos pais não conheceram a Jesus. Mas agora eu conheço Jesus. Eu sei o que Ele fez por mim. Assuma o seu lugar no reino de Deus. Ah, pastor, eu sei, eu pratiquei muita coisa errada, que fez chorar a minha esposa, fez chorar meu marido, fez chorar meu pai. Amado, passou. Passou.
do passado não lembrarei mais. Deus está escrevendo para cada um de nós uma nova história. Eu preciso crer, Deus está escrevendo para mim uma nova história. Deus está escrevendo para minha família uma nova história. Deus está escrevendo para mim, para meus filhos uma nova história. No Egito a gente pecou, no Egito a gente errou, no Egito a gente chorou e fez chorar. Mas agora você não é mais do Egito e você só permanece no Egito se você quiser. Você só permanece no Egito se você quiser. Eu não quero mais essa vida do Egito, de escravidão, de humilhação, de dor, de choro. Eu vou servir a Jesus, eu vou andar na presença do Senhor, eu vou ser fiel ao meu Senhor. O inimigo se levanta, mas vai cair em nome de Jesus. É interessante, para terminar, né, que daqui a pouco diz que vai apagar a luz, né? Ô pastor, me lembra de coisa boa, né? Me traz à memória aquilo que me dá esperança, né? Mas para terminar, amados, Romanos capítulo 16, verso de número 20. Paulo está terminando a carta aos Romanos. Lembra para quem Paulo estava escrevendo? Estava escrevendo uma carta para os irmãos da igreja que estava em Roma. Lembra que Roma era a sede do Império Romano. Lembra que Roma era a própria imagem do mal que reinava, que matava, que tinha tudo ali amado a maldade, ali personificado, ali naquela cidade. A injustiça, o mal, imperando, dominando, escravizando, de norte a sul, de leste a oeste. Paulo finaliza a carta aos Romanos, declarando: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Você entendeu? Em breve, o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E é interessante, ele diz debaixo dos vossos pés. Não diz debaixo dos pés de Deus. Não diz debaixo dos pés de Jesus. Diz debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Deus nos criou para dominar e não para ser dominado. Deus nos criou para assumir na nossa própria mão a educação dos meus filhos, a minha casa e a minha família. Por isso Josué certa vez declarou: não sei o que vocês demais da nação de Israel vão fazer, mas eu já tomei a minha própria decisão. Aconteça o que acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu aqui dentro da minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Aquilo que domina, aquilo que dominava, agora no nome de Jesus não domina mais. Não reina mais. Embora parece que reina, não reina mais. Herodes pensava que reinava.
Herodes pensava que era indestrutível, que o seu reino não ia ter fim. Mas eis que naquele dia estava nascendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, cujo reino é de eternidade para eternidade. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o vosso aguilhão? Está debaixo dos pés daquele que reina para todo sempre. E debaixo dos meus pés, Satanás e seu demônio, pelo nome de Jesus, já está destruído. Declare isso, amado. Debaixo dos meus pés, Satanás. Você está debaixo dos meus pés, não no meu nome, mas no nome de Jesus. Nós temos uma facilidade, amado, de viver guardando só coisa ruim na nossa mente. Nós temos uma facilidade de acreditar na mentira. Nós temos uma facilidade para acreditar no mal. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a olhar para a sua palavra. Ajuda-me, Senhor, está cada dia firme na palavra. A palavra de José para o seu filho, para Jesus e Maria, a sua esposa. José pode voltar para o Egito, porque aquele que atentava contra a vida do menino está morto. Jesus venceu na cruz. Jesus venceu na cruz. E se Jesus venceu, você também vencerá em nome de Jesus. Não importa o que o mundo fale. Não importa o que as pessoas dizem. Não importa o que foi lançado sobre a sua vida. Porque na sua vida está Jesus, que venceu a morte. Vamos orar nesse momento? Agradeça ao Senhor. Que Deus cada dia nos dê graça. Que Deus cada dia nos dê sabedoria. Nesse momento, quando nós vamos celebrar a ceia, é um momento, amado, onde eu lembro que um dia eu estava no Egito, mas do Egito eu já fui tirado. E hoje não canto mais o hino da derrota, da vergonha e da humilhação, mas hoje eu canto o hino da vitória. Lutas, problemas e dificuldades te fazem chorar hoje, mas o Senhor um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Creia, descanse no Senhor. Peça ao Senhor que nesta noite venha renovar a sua fé. Que o Senhor venha renovar a sua confiança. Que o Senhor venha renovar em você a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E que todo o poder da morte não reina mais, porque hoje quem reina é Jesus, o autor da vida, aquele que nos dá vida e vida em abundância. Talvez muito desmando, muitos erros, muitas coisas te fizeram chorar. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de vós. Lance seus problemas, suas lutas na mão do Senhor. Creia, meu amado, creia, minha amada, no nome de Jesus. Creia, descanse, confie, espere. O salmista, ele diz, esperei com confiança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração, atendeu o meu clamor. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, por essa hora tão maravilhosa que nós podemos estar aqui na Tua presença. Em Tuas mãos, Senhor, eu entrego.
a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, eu entrego em tuas mãos. Oh Deus, ajuda-nos, Pai, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, a confiar sempre no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Repreenda toda ansiedade, todo temor, todo medo. Ajuda-nos, Pai, a permanecer firme, fiel, como a Tua palavra diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Ajuda-nos, ó Pai, renova a nossa fé, em nome de Jesus.